12, versículos 28 a 30. Marcos capítulo 12, versículos 28 a 30. Vamos ficar de pé. Marcos capítulo 12, versículos 28 a 30. Um dos mestres da lei achegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhes houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amém? Até o versículo 30. Pai querido, fala conosco, Senhor, através desta passagem que o Senhor nos deu, através da mensagem que o Senhor já nos colocou no coração. Faça, Senhor, que ela corresponda aos anseios e às necessidades daqueles que estão aqui, Senhor. Nós oramos pedindo que ela entre e encontre terreno fértil, solo fértil nos corações dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar seu assento, meu amado e minha amada. Queridos, recentemente nós apresentamos à igreja a cultura Shalom. Quem é a Shalom? A cultura é a identidade da Shalom. Como nós estamos sendo direcionados por Deus para trabalhar, em que nós nos apegamos, quais são as nossas doutrinas, quais são os nossos princípios, qual a forma de nós trabalharmos. E apresentamos isso mais precisamente no dia 9 de abril, segundo domingo de abril, e Deus já tinha planejado para nós que aí, com a passagem dos dias, oportunamente, nós trouxéssemos algumas mensagens dentro principalmente da nossa visão e dos nossos valores. Nós temos como visão nos tornarmos uma igreja madura. Isso vai estar depois escrito nos quadrinhos bonitos, não deu tempo ainda, porque a gente está planejando uma coisa bem feitinha, porque um dos nossos valores é a excelência, mas já vai estar daqui a pouco mais a nossa missão, nossa visão e os nossos valores. E a nossa visão é nos tornarmos uma igreja madura, com pleno conhecimento e aplicação da vontade de Deus, fortalecida pelo poder do Espírito Santo, que gera frutos sólidos e influencia a sociedade nesta geração pela expansão do reino de Deus. E como valores, nós temos 8 valores que foram colocados, e aí sim, nós vamos começar a destrinchar esses valores com o passar dos tempos. A igreja Shalom estabelece como valores relacionamento genuíno com Deus. Isso para nós é de uma importância muito grande, porque quando nós temos um relacionamento genuíno com Deus, muitas coisas que nós íamos perguntar, nós não precisamos mais perguntar. Muitas coisas que nós íamos falar ou procurar, nós não precisamos mais. É como alguém que está numa palestra e levanta a mão e diz assim: posso fazer uma pergunta? E o palestrante diz: só um minutinho. E ele continua falando, daí a pouco a pessoa: pois não, ele disse assim: não, você já respondeu. Por quê? Porque eu fui mais além, eu ouvi um pouco mais. O embasamento bíblico para nós é insubstituível, não há nada que substitua, nenhum livro substitui o embasamento bíblico, nenhum pregador substitui o embasamento bíblico. A excelência, já dito, excelência não é fazer as coisas bem feitinhas, é dar o nosso melhor, porque estamos diante da majestade de Deus. Discipulado é ensinar a pessoa a ser um discípulo, sendo nós também discípulos, e Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Uma liderança sarada, uma liderança de caráter, liberdade total no Espírito Santo. O Espírito Santo aqui tem total liberdade, e tudo que é do Espírito não confunde. Tudo que é do Espírito não confunde. Se você estiver confuso, é porque você está fora.
Porque se for do Espírito, não confunde. Você pode não... Opa, isso não é do Espírito. O Espírito Santo está me falando que não é dele. Isso você não está confuso. Você está certo. Né? E, por último, formando discípulos e líderes, com base na honra que estamos estudando, famílias ajustadas. Oramos hoje por famílias ajustadas. Dentro desses valores, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o relacionamento genuíno com Deus e o que acarreta nós termos um relacionamento genuíno com Deus. Como eu disse antes, ele responde uma série de dúvidas que talvez tivéssemos no passado. Perguntas que nós fazemos quando parece que não conhecemos a Deus. E eu ouvia muitos anos atrás um pastor pregando e ele dizia assim, e ele era americano e obviamente eu entendi porque tinha um tradutor, e ele dizia assim: quanto mais eu sirvo a Deus, mais eu conheço a Deus, e quanto mais eu conheço a Deus, mais eu amo a Deus. Não tem nada que faça você amar a Deus antes de você conhecê-lo. Ninguém ama quem não conhece. Então, quando você conhece a Deus, não há também hipótese de você não querer amá-lo. Mas conhecer, na acepção da palavra, conhecer profundamente, ter intimidade com Deus. Desde o início, Deus sempre desejou ter um relacionamento próximo com o homem, sempre. Esse sempre foi o desejo de Deus. Começou lá no Éden. Imaginaram, irmãos? Imagina, eu sou Adão, estou ali num cadinho. Adão, quem me chamou Eva? Não, fui eu não. É Deus. Como é que vai, Deus? Tudo bem, Adão. E a palavra de Deus diz que ele vinha, Deus, toda a viração do dia, ele vinha bater um papo com Adão. Imagina o papo. E aí, como é que estão? Está gostando aí? Está precisando de alguma coisa? Ar refrigerado? Quer que sopre um vento melhor? Irmãos, que tremendo, ele sempre quis. O homem cortou, mas ele não desistiu. Quando o povo de Deus estava saindo, já tinha saído do Egito, e ele foi buscar, porque ele sempre desejou que o povo dele estivesse com ele. Deus então orienta Moisés para fazer o tabernáculo, para ele habitar ali em figura. Quando Jesus morre por nós na cruz e rasga o véu de alto a baixo e nos introduz diretamente à presença de Deus, é prosseguindo aquilo que Deus planejou, que nós tivéssemos um relacionamento íntimo com Deus. E nós temos essa condição. Antigamente, no Antigo Testamento, nós não podíamos falar com Deus diretamente. Nós tínhamos um sacerdote que intercedia por nós e respondia pelos nossos pecados, matando um animal, mas uma vez por ano. Você já imaginou, meu amado? Hoje você tem a oportunidade em todo momento pedir perdão a Deus. Daqui a pouco nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor e eu vou orientar que você ore e peça perdão pelos seus pecados para que você possa participar da mesa do Senhor, da comunhão do Senhor. Mas você já imaginou você pecar antes de ficar um ano? Porque o pecado nos amofina, o pecado seca os ossos, o pecado amargura, o pecado entristece, o pecado nos derrota, o pecado faz de nós um verme. Você já imaginou o que é isso? Mas Deus sempre na busca de ter relacionamento íntimo com o ser humano. Todo servo de Deus não necessariamente é íntimo de Deus. Amém ou não? Amém. Já naquele tempo havia os íntimos de Deus. E quem se aproximava de Deus, Deus fazia questão de dizer: olha, para chegar perto de mim precisa disso. Para fazer isso assim, assim, eu preciso que esteja assim. E no Novo Testamento nós recebemos essa palavra que sem santificação ninguém verá Deus. Então eu quero ver Deus agora, Isaías. Santifique-se, porque Ele é santo e Ele não habita no meio dos pecados. Embora Ele entre no meio do pecador, no meio do pecado, tire o pecador, mas Ele não convive com o pecado. É impossível Ele conviver com o pecado. Havia os sacerdotes, e esses sacerdotes eram especiais de Deus. E porque eram especiais de Deus, havia algumas coisas que eles não podiam fazer, não deviam fazer. Deus disse, mas eles tinham prazer naquilo, porque eles conheciam tanto a Deus, que eles tinham prazer de agradar a Deus. Quando nós conhecemos alguém e gostamos muito dessa pessoa, nós fazemos de tudo para agradar essa pessoa.
Você já deu um presente para uma pessoa que você gosta muito, é diferente de um presente que você dá para uma pessoa que fez aniversário e que você tem que cumprir ali um ato de dar um presente, porque senão vai ficar chato para você. Não é? Mas quando nós amamos a Deus, nós queremos fazer o melhor, ninguém precisa falar, ninguém precisa obrigar. Se todo o servo de Deus entendesse o que é os benefícios que ele usufruirá amando a Deus, nenhum pastor precisava pregar, ame a Deus, ame a Deus. Havia o Nazireu também era um especial, e ele tinha uma série de atribuições a fazer, e também ele se excluía de algumas coisas, ele não cortava o cabelo, ele não bebia bebida forte, mas ele fazia aquilo com prazer, ele não estava ali como escravo, ele tinha prazer em fazer aquilo. Por quê? Porque tinha algumas recomendações. Nós não queremos entrar nesses detalhes, porque eu quero me dirigir para outro ponto. A decisão de se separar para Deus deve ser sempre sua, movida pelo amor a Ele. Nós devemos agir, então, por princípios e não por regras. E a igreja colocou no coração que nós, pouco a pouco, vamos deixar de falar em regras. Se falarmos é porque esquecemos, é porque existe disciplina, existem umas regras, mas nós não queremos que você... Estamos ensinando isso para a igreja, que você disse assim, eu posso fazer isso, pastor? Posso fazer aquilo? Eu falei assim, pergunte ao Senhor. Mas ele não me falou, é porque você não é íntimo dele, porque se você for íntimo, você vai ouvir ele falar. Ou quem sabe você perguntou, não deixou ele responder e saiu antes da resposta, ele não te disse. E é sobre essa premissa que nós vamos dirigir a igreja daqui para frente, em todos os departamentos. Eu oriento que todos os líderes, todos os departamentos, nós trabalhamos assim, não permitindo o pecado, mas mostrando que a pessoa, não adianta você não fazer porque alguém disse que não pode, porque no momento que disser que pode, abriu a porteira, você vai fazer e vai enfiar o pé na jaca, como diz o outro. Muitos desviados de Deus hoje estão desviados porque foram proibidos de fazer alguma coisa, e depois que eles tiveram uma oportunidade, eles foram experimentar tudo, e como a águia que só voa alto e só come carne fresca, ele não come carne de carniça, um dia ela olhando todos os outros animais, ou alguns outros animais, comendo carne de carniça lá no chão, ela resolveu descer, e ali ao descer, caminhou com aquelas, comeu carniça, aparentemente gostou, mas depois viu que aquilo não era para ela, e para subir de novo e voar, nem todas conseguem. Isso é estudo sobre isso. Mas nós queremos agir por princípios. E por princípios, cada um é líder da sua vida. Você não precisa de um líder, você é líder da sua vida, você tem um comando na sua vida. Você diz não para o seu corpo, você diz não para as coisas ruins, diz sim para as coisas de Deus. Por isso que cada um, segundo o que estamos ensinando também, é o seu próprio líder nesse aspecto. Você não deve ser um grupinho daqueles que você bate continência. Eu digo, aqui não pode, essa roupa não pode, esse cabelo não pode, esse óculos não pode, sentar assim não pode, ficar em pé assim não pode. E você então está obedecendo regras. Mas o que nós queremos é que você ame a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e aí você vai decidir o que você quiser. Porque eu tenho certeza que você decidirá a favor de agradar a Deus em todas as coisas. Tudo que Deus pode nos oferecer não deve ser buscado em outras fontes. Alegria, paz, felicidade. Quantos eu conheço? Vários. Conheci que estão maus no casamento. E diz assim, vamos fazer uma viagem para Paris. E tudo será belo depois. Será durante o período da viagem, talvez, se não brigar na viagem. Mas vamos supor que não brigue. E será com mais um mês ou dois, até que o dinheiro ou as joias que você deu ou alguma coisa que você comprou perca o encanto. Você não pode trocar a felicidade que Deus te dá para aquela que o mundo dá. Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá.
A paz dele é diferente. Prazeres. Isso tudo são frutos de uma vida com Deus. Nós não podemos trocar isto por coisas do mundo. Então, ser consagrado a Deus é matar a carne, anular-se, para que o Senhor reine em nós. E matar a carne não é matar com pena, é matar com prazer. É dizer o que o salmista no Salmo 23 disse: o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada. Essa é a essência desse versículo. Não, em nada me faltará, porque eu duvido que um servo de Deus possa abrir a boca e dizer: em toda a minha vida nunca me faltou nada. Você já perdeu o emprego, irmão? Faltou. Você já ficou doente? Faltou saúde. Você quis viajar e não pôde? Faltou a viagem. Sempre falta. Mas o que o salmista está dizendo é que de nada eu sentirei falta. Se eu tiver ou não tiver. O próprio apóstolo Paulo diz: eu sei ser rico e sei ser pobre, eu sei estar por cima e sei estar por baixo, eu sei ser alegre e sei ser triste. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Ele é a razão da minha alegria. E há um tema que ele está reservado para o curso Connect, que são aqueles que estão entrando para a igreja, e dado ao clamor que eu tenho tido por algumas perguntas em vários sentidos, sobre vários temas, eu resolvi trazer hoje, e excepcionalmente, nessa quarta-feira, quando terminaremos o Connect, talvez não abordaremos com tanta profundidade, não vai precisar, os irmãos vão entender. Há 3 coisas que eu quero abordar aqui hoje, e essas 3 são só exemplos. Todas as outras, que você tiver dúvida, estão dentro do mesmo princípio. Há uma coisa que incomoda muito o povo de Deus, que é sobre a bebida alcoólica. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre a bebida alcoólica, sobre o vinho, vou falar sobre suicídio e vou falar sobre festas consagradas a outros deuses. Mas, irmãos, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Eu não vou dizer que nenhuma delas é proibida. E você vai tirar suas conclusões. E você, assim como tem liberdade de ir e vir, e de fazer o que quiser na sua casa, eu não estou vendo, e ninguém está vendo, eu quero que você saiba o seguinte: faça tudo como se estivesse agradando a Deus. E aí pode todas as coisas. E o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas você tem liberdade para decidir. Não quero dar uma aula sobre isso, até porque eu não sou catedrático nisso. Há pessoas que conhecem bastante sobre grego, sobre o hebraico, mas eu estudei alguma coisa sobre isso, até para não falar muita bobagem, só um pouquinho. E só para os irmãos entenderem aonde nós vamos chegar, rápido. No Antigo Testamento, há 3 formas de chamar o vinho. E uma é o Iaim, e ele é chamado 140 vezes. Eu não fui contar, viu, irmãos? Eu confio nos melhores estudiosos. Eu tenho os nomes das Bíblias dos estudiosos e todos eles batem. Então, não tem sentido. Era 139. Tá bom, então para você é 139. Iaim, 140. Tirosh é outro, 38 vezes. E o Shecar, 3 vezes. O que é o Iaim? Toda vez no Antigo Testamento que ele fala de Iaim, ele fala do vinho fermentado ou não. Ele usa a mesma palavra. No Tirosh, todas as vezes que ele usa, ele só fala do vinho não fermentado. E o Shecar, ele fala 23 vezes, ele tem uma conotação negativa. Ele é chamado de bebida forte, está em Provérbios 31, 6. Ele fala sobre essa conotação da bebida forte. Essa é o Shecar. No Novo Testamento, nós temos o oinos, o siquera e o glaucos. Não é para você guardar isso não, irmãos, porque isso, nada disso vale. Você vai entender o sentido da coisa, você não precisa guardar esses nomes. A oinos, a mais usada 36 vezes no Novo Testamento, ele tem o mesmo sentido do Iaim e o Tirosh. Então, apesar do grego ser rico na diversidade de palavras, ele falha nesse quesito aqui, porque toda vez que ele fala oinos, ele pode estar dizendo fermentado ou não fermentado.
Então, toda vez que você vê no grego lá, você pegar uma Bíblia e pegar no original, então, oinos, ou ele pode estar falando fermentado, ou ele pode estar falando não fermentado. Como é que você vai saber? É o que nós vamos ver nessa palavra, na pregação de hoje. E ele tem o siquera, que é uma vez só que ele fala, só uma vez. Está em Lucas 1,15, não precisa abrir, quando é dito a João Batista que ele não beberá vinho, aí está dizendo, não beberá oinos e nem bebida forte, siquera. Então, só uma vez. E uma vez também, Glaucos, está em Atos 2,13, que diz assim, os discípulos estavam lá, cheios do Espírito Santo, e ele disse assim, eles estão cheios de mosto, estão cheios de Glaucos. E aí, irmãos, o princípio da palavra de Deus é o que nós estamos adotando, são algumas coisas que a gente andou estudando e pesquisando. Por exemplo, nenhum judeu, no momento da santificação da Páscoa, da semana da Páscoa, estou falando de todos os judeus, não estou falando dos sacerdotes, todos, eles eram proibidíssimos de comer ou beber qualquer coisa fermentada, porque o fermento representava pecado, representava o mal, o maligno, então não havia essa hipótese. Já os sacerdotes, os nazireus, em momento nenhum, porque eles estavam com uma função especial. Por exemplo, o sacerdote era o que tinha a legalidade de chegar a Deus e apresentar o pecado da pessoa e Deus ouvir. Quando Cristo morre por nós e rasga o véu, Ele nos transforma em sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Não Jesus, não, Jesus é o sumo sacerdote. Amém? Mas pastor, mas eu não aceito. Rasgue a página da Bíblia em Apocalipse 1,6, que diz que fomos feitos reis e sacerdotes, porque Ele nos amou. Leia o 5 e você vai dizer, pela bondade dEle, pelo amor dEle, Ele nos fez. Então não é mérito seu, mas é mérito dEle. Amém? Então toda aquela pessoa que se aproximava de Deus, que tinha comunhão íntima com Deus, ele respeitava rigorosamente, e ele não bebia o vinho fermentado. O que é o vinho fermentado? É o vinho com álcool. Ele pegava e tirava da videira, deixava passar, ele perde a açúcar que ele tem, que é cerca de 20% quando ele é o suco da uva, e aí ele vira o fermentado. E o fermentado para o povo de Deus era pecado. Nenhuma videira dá o vinho fermentado. Quando Jesus vai lá em João 15 e diz assim, eu sou a videira verdadeira, ele está falando isso. Por que ele não fala eu sou a oliveira? É um dos símbolos de árvores. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. A videira dá o suco da uva. Então, amados, nós vamos para o Novo Testamento, e tem duas colocações que todo o povo de Deus pega, é a do Novo Testamento. A primeira é que Paulo diz a Timóteo que ele bebesse um pouco de vinho. Deixa eu te dizer, Paulo disse, beba um pouco de oinos. Ele está dizendo o quê? Fermentado ou não? Não sei, aqui está dizendo que no Novo Testamento, toda vez que aparece o oinos, ou ele está dizendo fermentado, ou ele não está dizendo fermentado. Ele tinha que ter sido separado, mas não separou. Mas vamos lá, quem era o apóstolo Paulo? Guardião das leis de Deus. Depois que ele aceita Jesus, ele não abandonou o que ele aprendeu. Rigoroso nas coisas. Aí os irmãos vão dizer assim, não, mas ele mandou Timóteo beber, porque Timóteo estava com um problema no estômago. Então, vamos analisar pelos princípios e pelo seguinte, ouça comigo. Vamos supor que o vinho ali dito oinos é o não fermentado, está resolvido o problema. Ele disse, Timóteo, beba um pouco de suco de uva, sem álcool, ok? Virou a página. Mas vamos dizer que na tradução, não, ele quis dizer o com álcool. Muito bem. Em qual outro momento que você vê Paulo dizendo para as pessoas beberem vinho? Ao contrário, você vai ver ele dizendo para não beber.
Não vos embriagueis com oino. O que é que ele está dizendo? Não vos embriagueis com suco de uva? Não vos embriagueis. Ah, pastor, mas está mandando não ficar embriagado. Ok, vamos aguardar mais um pedacinho da mensagem. Para que você entenda. Quero repetir para você que você não está sendo proibido de nada. Eu estou te dando um esclarecimento e o Espírito Santo vai falar e você vai decidir quando quiser decidir. Agora, amanhã ou nunca. É contigo isso. Porque nem a tua salvação é Jesus que decide por você. Olha que coisa tremenda. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então é você que tem que decidir. Eu quero ser salvo, Jesus. Pronto, agora só eu posso te dar essa salvação. Mas você teve que decidir primeiro. Então, voltando a Paulo, tudo indica que Paulo, sabendo que o vinho, estou já considerando que é o vinho fermentado com álcool, estava sendo necessário para curar o estômago de Timóteo. Então era um remédio. Ah, pastor, quanta outra? Então tá bem, irmão. Deixa eu falar uma coisa aqui, está sendo gravada. Eu não sou apologista da maconha, mas todo mundo sabe que a maconha é uma planta. E eu não preciso dizer, os irmãos entram na internet, entram e vê o Fantástico. Ela é uma planta que cura algumas enfermidades. A planta, amém ou não? Então, se um médico disser assim, Francisco, você está enfermo e pelos estudos que a ciência fez, você vai ter que tomar esse chá aqui, feito da folha da maconha, é a única cura sua. Eu estou te mandando fumar maconha? Eu estou fazendo apologia que todos podem usar maconha? Então, irmãos, cai por terra aquele negócio, porque Paulo, ele era rigoroso servo de Deus, cumpridor e fiscal das leis de Deus. Como é que ele pode falar assim, povo, tudo que eu aprendi de fermentação, que o fermento é pecado, que o pão tem que ser o pão asmo, esquece tudo e mete o pé na jaca. Ele não ia fazer isso. Mas falta a Santa Ceia. Porque Jesus, não vou nem falar da transformação da água em vinho, porque todos sabem que aquele vinho é o vinho novo, não estava nem fermentado. Esse deixa. Mas a Santa Ceia. Então eu vou te dar uma informação. A pergunta é, será que Jesus usou uma bebida fermentada ou não fermentada de uvas ao instituir a ceia do Senhor em Mateus 26? Mateus, Marcos, todos eles falam disso. Então você vai ver alguma coisa que eu vou deixar você meditar agora. Nem Lucas, nem qualquer outro escritor bíblico emprega a palavra oinos, vinho, no tocante à ceia. Nenhum deles toca. Eles usam o termo fruto da vide. Depois você confere. Não há nenhum que use o termo oino. O vinho não fermentado é o único fruto da vide. Não tem um vinho fermentado, fruto da vide. Isso é ciência, estude isso, busca, vá nas enciclopédias. Ele contém aproximadamente 20% de açúcar e nenhum álcool. A fermentação destrói boa parte do açúcar e altera aquilo que a videira produz. Então o vinho não pode ser produzido da videira, sim o suco da uva. Agora, olha o que, de todas as observações, a que eu achei mais interessante, Jesus instituiu a ceia do Senhor quando ele e seus discípulos estavam celebrando a Páscoa. A lei da Páscoa, em Êxodo 12, 14 a 20, você pode anotar e conferir, proibia, eu já disse isso no início da mensagem, durante a semana daquele evento, a presença de Seor, Êxodo 12, 15, palavra hebraica para fermento, ou qualquer agente fermentador. Seor, no mundo antigo, era frequentemente obtido da espuma espessa da superfície do vinho quando em fermentação. Além disso, todo o hametz, isto é, qualquer coisa fermentada, era proibido, Êxodo 12. Deus dera essas leis porque a fermentação simbolizava a corrupção e o pecado. Jesus, o Filho de Deus, cumpriu a lei em todas as suas exigências. Está dito isso em Mateus 5,17, e você sabe. Logo, não teria cumprido a lei de Deus para a Páscoa e teria usado o vinho fermentado?
Isso é para você responder. Jesus sai do script, desobedece a Deus naquele momento e faz tudo o que Deus falou, o contrário que fizesse. Amados, a nossa visão é que tudo aquilo que pode nos levar a cometer alguma falha grande, nós devemos evitar. E o vinho é só uma delas. Eu nunca tinha bebido nada. E nos meus 30 e poucos anos de idade, um dia experimentei um vinho. Gostei. E como eu sou muito caprichoso e gosto de estudar aquilo que faço, eu fui olhar e comecei a estudar sobre qualidades de vinho. E fui comprando. E um dia, obviamente, se eu bebo vinho, se eu faço essas coisas, eu tenho que conversar com pessoas que gostam disso. Se eu gosto de futebol, eu vou conversar com pessoas que gostam de futebol. E ali comecei a ouvir algumas coisas, até que eu ouço uma ideia sobre... Você já experimentou um uísque? Eu digo, não, uísque não. Rapaz, você tem que conhecer o uísque tal. Não, mas o uísque... Não, eu vou te dar presente. E não falta, nesse momento, ele me deu uma garrafa de uísque de presente. E me disse como é que toma. Tem que ser dessa forma, com essa quantidade de gelo, assim, assim, assado, dessa forma, assim, assim, assim. E ao beber o uísque, eu agora tinha vinho e uísque. Nunca me embriaguei. Mas ouça, um belo dia, eu estou no meu emprego lá no estado do Espírito Santo, e conversando sobre isso, alguém disse assim, mas você precisa conhecer uma cachaça, que é muito superior ao uísque. Ela é feita no interior de Colatina, Espírito Santo. Eu disse, uma cachaça? Você não sabe o que é que nós estamos falando. E eu vou trazer para você. E trouxe uma garrafa. E eu disse assim, eu nunca tomei uma cachaça igual a essa. É melhor do que o uísque. Ele me trouxe então uma caixa com 12 litros de cachaça. E ali, então, como era bom para mim, era bom para minha esposa. Então nós dois bebemos. Daí a pouco a Vivian, com 2 anos de idade, e a gente queria ver a carinha dela, na hora do almoço, botava um pouquinho de cachaça no copo e dava para ela fazer caretas. Olha onde eu estou levando a minha família. Eu nunca me embriaguei, mas depois eu fui descobrir que a ascendência da Vera é alcoólatra. Que o irmão dela, chegou a morrer, seu irmão? Morreu com cirrose no fígado, coitado de beber, porque não soube conseguir parar. O princípio é, irmãos, se você não pode ir ao Maracanã e ouvir palavrão, não vá. O princípio é, se você não pode frequentar alguns lugares onde tem alguma pessoa falando coisa errada, não frequente. Se você não está próximo de Deus, isso te afeta. Mas se você está tão íntimo de Deus, você muda aquele ambiente. Depois que eu fui batizado no Espírito Santo e voltei nos ambientes, as pessoas me ofereceram, eu disse, não, graças a Deus, não, mas se posso, fica à vontade, porque você não é da minha igreja, da minha dominação, não tenho autoridade sobre você, mas isso é ruim. E passado alguns dias, ele disse, Isaías, vem aí, não bebe, nós vamos respeitar, porque você muda o ambiente. A Bíblia diz que você é luz e sal da terra. Você tem que envolver as pessoas, as pessoas se envolverem. Então, irmãos, esse é o princípio. Agora, pense comigo. Eu não quero que ninguém levante a mão. Muitos aqui já beberam, ou quem sabe até haja alguns aqui que bebem uísque. Vê se não é assim que funciona. Eu chegava lá do banco, né, Vera? Meta para cumprir, o diretor chamou minha atenção, eu achava que eu não merecia, e eu cheguei e entrava na sala, e ela falava, o que é que houve? Não, nada não, espera um pouquinho só. Abria o armário, pegava uma garrafa de uísque, botava ali no copo, pegava 2 gelos, ligava o som, que não era música evangélica. Não vai combinar? O sangue de Jesus tem poder, e eu no uísque. Não tinha poder. Então botava lá, de preferência, uma música para apagar as minhas mágoas, e ficava ali. Não quero conversa com ninguém. Estava lá no uísque. Para que o uísque está te servindo? Ou então, alguns usam, eu nunca precisei, porque eu sempre fui saído assim mesmo, mas eu nunca precisei, mas tem quem precisa, para falar em público, ele precisa tomar uma Beer Night. Né? E o apóstolo Paulo, lá em Efésios, orienta que não, você tem que encher do Espírito Santo. Se você encher do Espírito Santo, você faz qualquer coisa. Então, a bebida é para apagar as mágoas, é para te fazer esquecer algumas coisas. Concordam comigo? Amém ou não? Amém. Então, por que eu vou entrar nessa? Mas se você quiser um pouquinho mais longe, oriente a lei seca para parar com isso. Que perseguição é essa? Das pessoas poderem beber e não poder dirigir? O que é isso?
Cada um é dono do seu nariz, até o momento em que ele coloque em perigo a vida de outro e mate as pessoas. E é por isso que ele diz, você pode fazer o que você quiser com a sua vida lá. Aliás, a vida não é sua, né? Mas eles dizem isso. Mas você sair bêbado e matar a minha família, você gostaria disso, irmão? Então a lei seca para e diz assim, se você tomou um copo de cerveja, você já não está no seu domínio total. Isso é medicina, irmãos. Então, o que o Espírito Santo diz é o seguinte, para eu ter domínio total, eu tenho que procurar em Deus e não nas coisas do mundo. Mas você, fique à vontade. Fique à vontade. Eu não posso te cortar da igreja se eu descobrir que você toma um copo de vinho, ou dois, ou uma garrafa de cachaça. Eu não vou, cachaça até está demais um pouco, né? Mas cerveja, eu não vou te cortar, irmãos. Porque você já está longe daquilo que Deus pode. Não estou falando de salvação, tá, irmãos? Alô? Não estou sendo incoerente aqui de dizer assim, quem bebe vinho não vai para o céu. Eu não tenho essa autoridade para falar. E nenhum pastor tem. E eu vou até um pouco mais longe. Eu acho que não é por aí, mas pode ser por aí, porque de onde você enveredar, atrás de um simples copo, você pode ir a um lugar que você pode virar um assassino, está com a cabeça cheia. Não é isso que eu estou, mas eu não quero falar de salvação, eu quero falar de vida plena com Deus, de ser usado por Deus, de falar e Deus te ouvir, Deus falar e você ouvir, você impor a mão, a pessoa ser curada, você ser um sacerdote na acepção da palavra. Aí nós vamos discutir, porque senão a Bíblia está errada. Por que alguns eram sacerdotes, alguns eram nazireus e não todos? Mas todos, Deus ama, porque Deus ama-nos num entendimento que nós não temos. Até quando pecamos, Deus nos ama, mas Ele não quer que nós convivamos com o pecado. Então é nessa premissa. Se você quer ser próximo de Deus, comece a deixar de lado, e aí vale outras coisas. Por que você quer ser feliz e amarra uma fita do Bonfim, que ela é usada para isso, né? Lá na Bahia, você compra e diz, como é que ela funciona? Quem já usou fita de Bonfim? Aí, ela amarra e você nunca tira, e faz um pedido quando amarra, e quando ela se desfacelar e arrancar da sua mão, o pedido será aceito. Isso é contra a palavra de Deus, irmãos? Eu preciso disso? É o mesmo princípio da bebida. Vamos caminhar. E sobre o suicídio? Irmãos, eu fico tremendamente incomodado quando eu vejo discussão de crentes. Quem suicida vai para o céu? Não, não vai para o céu. Não vai para o céu, vai para o céu. E eu agora, quando a pessoa me perguntar, por que você quer se matar? Por que você está tão interessado? Primeiro que você já não tem certeza da sua salvação, para você me perguntar isso. Porque se você tivesse, você já tinha dado um tiro na cabeça e não ficava me perguntando, cara. Quem? Você quer suicidar, amado? Quem sou eu para te impedir? Eu posso te aconselhar, mas seja feliz, vai embora. Agora, se você chegar lá no céu e não me encontrar, eu vou perguntar por você, se ele está lá no outro. Eu não sei também, eu não sei. O que eu quero falar não é sobre isso. É o mesmo princípio, irmãos. Não vou discutir se vai para o céu ou não vai para o céu, porque eu estou olhando para você todos os dias aqui, dizimando, dando oferta, cantando, levantando a mão e orando, e eu não sei se você vai para o céu. Vocês sabem se alguém aqui vai para o céu? Você, quando muito, pode saber se você vai para o céu. A sua salvação é contigo. Eu não sei, irmão Jadir, se o irmão vai ou não vai. Eu presumo que vai, mas eu não sei, eu não posso. Eu não tenho essa caneta. Amém? Então, eu não quero falar de novo de salvação. Mas deixa eu te dizer. Por quê? Quais são as causas que levam uma pessoa a suicidar? Olha, eu resolvi suicidar, que eu estou numa felicidade. Eu estou muito feliz, eu estou completo, eu estou numa alegria, eu amo a minha esposa e por isso eu vou suicidar. Eu nunca ouvi isso. Olha, eu estou tão feliz com a minha família, minhas contas estão tão em dia, eu estou com dinheiro sobrando para viajar de primeira classe, que eu estou tão feliz que eu vou suicidar. É isso que você ouve, irmão? Por que a pessoa suicida? O que levaria alguém a perder totalmente a esperança em Deus? Porque o suicídio vem através de um problema que você não consegue resolver. Você entra em depressão, você fica triste demais, você diz que ninguém gosta de você, você tem uma dívida muito grande e tem vergonha que as pessoas saibam que você tem essa dívida, aí você se mata. E onde está Jesus na sua vida? Quem é Jesus para você que não pode resolver essas
mínimas coisas. Isso é mínimo. Vejamos alguns exemplos. Quem conheceu um servo de Deus chamado Jó? Ninguém conheceu, porque vocês não viveram lá naquela época, né? Mas quantos conhecem de ouvir falar Jó? Será que aqui na igreja tem alguém com um problema 10% de Jó? Eu quero 10%. Não, desculpa, fui muito pelo. 1%? Não tem. Duvido que tenha. Mas vocês sabiam que Jó pediu a morte? Aí, pastor, Jó pediu a morte. Aí, irmão, quando alguém fala isso comigo, eu falo assim, meu irmão, vai aprender língua portuguesa. Uma coisa é pedir, uma coisa é desejar, outra coisa é fazer. Ele pediu, mas não fez. E quando a mulher dele aproveitou no embalo e disse assim, amaldiçoa esse seu Deus e morre, ele está repreendido e amarrado em nome de Jesus. Não falou, mas falaria. Ele repreendeu ela. Só faltou ela dizer, mas você que está dizendo, eu estou porque eu estou com desejo, porque eu estou achando que eu não estou aguentando. Mas em momentos seguintes, ele vai e diz, é lá em Jó 14, 13, anote aí depois, Jó 14, 13. Se puder botar rápido na tela, tudo bem. Pum, já foi, né? Mas ele não se matou. Ele não se matou. Segundo, alguns profetas, tem um profeta aqui que eu gosto muito dele, Jó 14, 13, que me encobrisse na sepultura e me ocultasse até que a tua ira se fosse e me pusesses um prazo e depois te lembrasse de mim. E ele pede a morte, ele pede, irmãos, mas ele não se matou. Elias, alguns profetas, agora eu vou falar de Elias. Irmãos, Elias, o grande Elias. 1 Reis 19, 4. 1 Reis 19, 4. Elias pediu a morte, mas não se matou. Elias estava perseguido, ele achava que a vida para ele tinha acabado. Vamos lá, 19, 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Mas não morreu. Ao contrário, o Senhor depois vem falar com ele, levanta, rapaz, você está precisando de trabalhar. Você está precisando de trabalhar. E deu trabalho para ele. O que curou a ele foi o trabalho. O que curou a ele foi o trabalho, irmãos. Levanta e vai ungir 2 reis e um sacerdote em seu lugar. A partir daquele dia, nunca mais Elias voltou a queixar. E depois daquilo, ele é levado ao céu, não numa carruagem de fogo. Todo mundo repete isso, e na Bíblia não diz que ele foi levado numa carruagem de fogo. Um carro de fogo o separa de Eliseu, e um redemoinho o leva ao céu. Cultura Shalom. Amém. Deixa eu te dizer, 1 Samuel 2, 6, diz que somente Deus tem o direito sobre a vida. Só Deus. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. E como é uma pregação, não é um seminário onde as pessoas podem falar, pode ser que alguém esteja dizendo, pastor, mas eu quero ir para morar no céu. Mas Jesus não te chamou e o tempo é dele. Porque quando você quer abreviar aqui, você quer desobedecer a Deus que te deixou aqui para trabalhar para Ele. Você não está aqui de brincadeira. Quem sabe você esteja querendo suicidar, porque ao invés de buscar alegria no Senhor, ao invés de buscar paz no Senhor, prosperidade no Senhor, você foi procurar nas amizades, na bebedice, bebedeira, quem sabe nos vícios, quem sabe? E agora você viu que tudo falhou, e agora você diz, eu vou me matar. Mas não é tempo, porque se o seu tempo acabou aqui, o Senhor te leva. Você não tem direito de determinar para o Senhor que é hoje que você tem que morrer. Você pode pedir, se quiser, não deve. Porque é chato, sabe? Você está trabalhando para mim, no meu emprego, dizendo toda hora, eu quero ir embora, hein? Eu quero ir embora. Estou com vontade de ir embora. Estou com ir embora. Eu quero ir embora. Mas que coisa chata. E você aqui a serviço do Rei Jesus, e ele dizendo, ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Tem muita gente aí desesperada, tem gente lá que não conhece Jesus, muita gente, você precisa falar de Jesus para ele. Você está pedindo para vir para o céu.
preguiçoso, aqui você só vai ficar cantando, por isso que você quer vir? Concordam comigo, irmãos? Você não pode abreviar. Terceiro princípio, e todos os outros, 4, 5, 6, 7, está tudo dentro da mesma panela, né? Sobre festas consagradas a santos, festas juninas. Irmãos, a nossa igreja é veementemente contra que nós frequentemos festas juninas. Se eu souber que você foi à festa junina, eu não vou fazer nada contigo, irmão, vou continuar te amando, porque eu acho que você precisa muito do meu amor mesmo, e muita oração. Não vou ficar zangado, não, mas eu vou ficar triste, eu falo, meu Deus, será que ele não conseguiu entregar? Por isso é que você precisa estar próximo de Deus. Festas juninas, ou julinas, ou agostinas, que também tem agosto, enfim, são festas dos santos, programadas por eles. Mas eu não vou pregar isso aqui. Você entra na internet, não procure nenhum site evangélico, por favor, não procure, e entre e saber a origem das festas juninas. Só isso que eu quero que você faça. Eu não vou dizer aqui. Então, irmão, mas aí alguém vai dizer assim, não, mas eu estou lá, mas eu não concordo com nada que está lá. E por que você está lá, irmão? Eu estou lá porque eu quero aqueles doces. Mas, irmão, aqueles doces tem em outros lugares. Porque quando você é visto naquele ambiente, eu passo e vejo, se eu não te conheço, eu vejo que você é daquele ambiente. É igual o exemplo que eu dei aqui para o irmão, dizendo assim, para que time você torce? Ele disse, para nenhum. Ótimo, gostei, essa é que eu quero mesmo. E você está passando lá na rua e não te conheço. E está indo um jogo do Flamengo e Fluminense hoje. E você está com a camisa de um dos dois, do Fluminense. Pronto. Deixa ele com o Fluminense que ele vai voltar com ela enrolada. Ele vai com a camisa do Fluminense. Brincadeira, irmãos. Ele vai com a camisa do Fluminense. Tá? E eu digo assim, qualquer um que eu perguntar, qual é o time daquele moço? Fluminense. Aí você chega nele, você vai para o jogo? Não gosto de jogo. Qual é o seu time? Nenhum. Mas você está com a camisa do Fluminense? É porque eu não tinha roupa em casa e me deram essa camisa, eu vesti. Pode acontecer isso ou não? Claro que pode, irmão. Mas você me passou a ideia que você é tricolor e que gosta de futebol, tanto que está ostentando a camisa do seu clube na rua. É o mesmo princípio, irmão. Hoje eu vou resolver, eu vou dar um pulinho ali na macumba, porque eu quero ver como é que aquele negócio vai. Estou lá na macumba. Aí eu passo e vejo você dentro da macumba e não te conheço. Não sei se você é crente ou não. Então vendo lá. E todo mundo dançando, você embora não esteja dançando, mas você está lá. Eu vou achar que você pertence àquele ambiente, amém ou não? É a mesma coisa, irmãos. É o mesmo princípio para tudo. Se não exalta a Deus, e além disto, coloca o santo lá em pé de igualdade com Deus, é o santo que pode fazer o casamento, é o santo que pode não sei o quê. Se você pular a fogueira, você tem sucesso. Se você não sei o quê, você está cá. Por quê, meu amado? Por quê que eu vou estar lá? E ainda fantasiado, irmão. Aí piorou. Piora, irmãos. Desculpem, irmãos. Não saiam da igreja por isso. Você precisa ficar aqui até para ser convertido, se você não é. Se você vai lá. Não, eu não estou te tirando da igreja, eu estou te orientando como pastor, que o princípio é este. Se o ambiente é usado para as coisas erradas, ainda que eu não esteja fazendo nada de errado, não é meu lugar. É aquele negócio, está no lugar errado, na hora errada. Não é meu lugar. Nabucodonosor deu uma ordem para 3 jovens servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aliás, ele já fez isso para dizer, você é daqui, porque os nomes deles não eram esses. Ananias, Misael e Azarias, era o nome de hebreu deles. Ele botou Sadraque, que é o nome da Babilônia, Mesaque e Abednego. Pronto, agora eles viraram meus. O seu nome já foi dado por Deus e o diabo não tem poder de trocar. Só quem troca o teu nome é Deus. Olha, vai tocar o sino, o sambuca, o saltério, e vocês todos, um decreto, tem que ajoelhar diante do meu Deus e da minha música e de todos os deuses e da minha estátua que eu ergui. Sadraque, Mesaque e Abednego, deve ter sido muito engraçado, irmãos. Todo mundo lá no chão e eles 3 em pé.
olhando. Não foi difícil de ninguém ver, né? Porque todo mundo ajoelhado, eles 3 em pé, foram logo e disseram para o rei, tem 3 que... E são do negócio da província da Babilônia, estão trabalhando no governo. Aí, chama os 3. Eles disseram, vocês estão fazendo isso? Pois tratem de ajoelhar, porque senão eu vou jogar na fornalha de fogo. E quero ver quem é o Deus de vocês. Eu disse, isso não sou eu que tenho que responder. Porque o meu Deus, se Ele fizer ou não fizer, não muda nada para mim. Eu vou continuar servindo só a Ele. Agora, deixa só, irmãos. Não era mais fácil? Deve ter tido outros irmãos, porque eles não eram os 3 únicos da Babilônia, crentes, hebreus, servo de Deus, tinha um monte que estavam escravizados ali. Cabeça dura, Sadraque, Mesaque, Abednego, cabeça dura, pai. Baixa aí, cara. O que custa? Baixa. Não, mas eu não abaixa e começa a falar, Senhor Deus, Jeová Altíssimo. Ninguém sabe, bobo, ninguém sabe. Mas quem passasse ia pensar que aqueles 3 eram da turma da adoração ao rei. Essa é a diferença. Por fim, eu quero te dar uma declaração, que nós até comentamos na nossa Connect. Pastor, mas o que vale é a minha intenção. Deixa eu te dizer uma coisa que você talvez não saiba, ou se sabe, esqueceu. O diabo não conhece a nossa intenção. O único que conhece a nossa intenção é Deus, e está na Bíblia. Romanos 8, 27 diz, e aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Somos mais que vencedores. O diabo não conhece. Sabe o que o diabo conhece? Vou te dar um exemplo. Eu amo exemplos, né, irmão? Você já passou no shopping ou numa loja nesse período de seca aí que ninguém compra nada, ninguém vende nada? Já passou? Aqui, ali está a loja. Eu estou passando aqui, Enquanto eu estou passando, está todo mundo lá dentro. Fiz isso, O que acontece? Vem todo mundo para a porta. Eu disse que quero comprar? Como é que ela conhece a minha intenção? Ela não sabe. Não, eu só estou olhando. Eu não quero comprar, porque se eu quisesse comprar, eu entrava e perguntava o preço Por que ela veio a mim? Porque eu mostrei interesse. Eu dei atenção. O diabo conhece não a sua intenção, mas a sua atenção. Coisa terrível, irmãos. É a gente andar nesses parques, nesses lugares que as pessoas estão vendendo cupom de não sei o quê. Você tem que botar uns antolhos de animal e andar, não é não? Porque você vai andar, você olhou assim para o lado para perguntar onde é lá. Você olhou para o lado de cá e está olhando, aqui é comigo. Aqui é comigo. Mas eu não estou olhando para ele. Mas por quê? Eu olhei. E dependendo do olhar que eu der, ele não me larga. Ele vai atrás do meu carro correndo pela rua. E, já viram disso, irmãos? Mas quem disse para ele que eu quero, gente? Deixa eu dizer, o diabo é assim, irmãos, é por isso que eu estou pregando essa palavra. Eu creio que você, com certeza, um dia foi em uns lugares desse, mas com outro coração. Claro que eu creio, irmãos. Mas o diabo te viu lá. E ele vai aguardar o quê? O momento certo. E o momento certo não é na hora que você estiver aqui na igreja, não. O momento certo não vai ser na hora que você estiver lendo a Bíblia. O momento certo não vai ser na hora que você estiver orando. O momento certo vai ser na hora que você der uma brigazinha com a sua esposa. O momento certo vai ser na hora que você chamar um irmão de idiota. O momento certo vai ser na hora que você fizer uma coisa desse tamanho errada. Ele diz assim, aquele é um comprador em potencial meu. Porque um dia ele andou olhando para mim. Eu vou perguntar agora se ele quer comprar. Isso é uma brecha. Vocês entenderam? Estou feliz com essa palavra que Deus me deu. Então, irmãos, a partir de hoje, não me pergunte, não é que está proibido, não. Pode até querer me perguntar, mas eu vou te responder. Está assim, pastor, eu posso ir assim? Eu posso
Querido, procure na palavra de Deus uma intimidade com Deus, a não ser que tenha uma coisa ou outra que você tenha que tirar dúvida comigo, que eu vou tirar, não é isso que eu estou falando. Pastor, mas eu posso beber, mas é só, olha só, pastor, é só uma garrafa de uísque no ano todo. Irmãos, eu não vou te responder, você pode ir para o céu com essa garrafa de uísque, como é que eu vou saber, irmão? Não sei. Mas eu te garanto que você está dando uma abertura para tomar 2, 3. Ninguém é bêbado com um engradado de uma vez. Ele começa com um pouquinho, depois ele vai chegar lá. A Bíblia diz que se você tem um irmão, você não sabe se ele é fraco ou forte. Você pode ser forte, ele é fraco. E se você causar tropeço para ele, é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no meio do mar. É isso, irmão. Então, o princípio da Shalom, nós não estabelecemos regras, nós estabelecemos princípios. O que eu quero é que você seja cada dia mais um crente, tremendo. Me lembro de um dia que uma irmã, minha vizinha, lá em Caraí, a Vera estava evangelizando ela aceitou Jesus. E um dia ela veio muito preocupada, porque o marido dela bebia com ela, e ela disse que não ia beber mais, o marido ficou bebendo. Aí um dia ela gerou para a Vera e falou assim: irmã, ele agora quer que eu sirva o uísque para ele, só de picardia que ele está fazendo, bota aqui no meu copo, eu não vou servir. Aí a minha esposa falou assim: claro que vai servir assim. Pastora, ela não era pastora, irmã, mas isso é do diabo. Irmã, serve, mas serve com um comprimidozinho que não é jogado lá dentro, é jogado para cima. Você faz e em silêncio fala assim, eu vou falar para você ouvir, né? Porque você não sabe o meu silêncio. Senhor, dá uma dor de barriga nele, miserável. Transforma esse uísque aqui em água, né? Faz ele ficar ruim demais, ele não vai gostar. Está gostando? Oh, Senhor. Passado uns 2 dias, mais ou menos, velho, 2 semanas, ele falou assim: o que você está botando no meu uísque? Ela falou: nada, seu uísque está ali, você que me dá para eu gravar. Você está botando água, porque seu uísque está aguado. Ela disse: opa, foi a água que eu mandei botar. Eu falei: manda mais, Jesus. Deixa eu encerrar. Ele parou de beber, foi para a igreja, porque ela teve sabedoria. Não é de fazer tudo que o marido queria, é fazer do jeito dela. Então, meu amado, você que bebe, você que vai à festa junina, você que vai a lugares errados, você que está pensando em suicidar, antes de suicidar, ore ao Senhor. Senhor, eu estou querendo dar um fim na minha vida e tal, mas ore com temor. Se você não vai chorar no fim, ainda vai convencer uns 30 que estão querendo suicidar. Esse é o princípio. Busque a presença de Deus, esteja na presença dEle, e o resto Ele vai resolver. E deixa o Espírito Santo agir. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Pode aplaudir. A Jesus, não a mim, né? Lógico. Feche os seus olhos. Eu vou pedir ao Senhor que te dê força para você ter coragem primeiro e depois você ter estabilidade nas suas ações. Pai, em nome de Jesus. Eu não quero, hoje nós oramos aqui pelos suicídios das crianças e adolescentes que estão acontecendo no Brasil. Senhor, eu declaro, eu não quero estar em nenhum enterro de ninguém que suicidou-se. Não quero, porque isso não é teu, Senhor. Tem alguma coisa na alma que não está consertada, o Senhor tem que chegar a tempo, e isso cabe a nós chegarmos. Mostra-nos pessoas que estão atribuladas, para que nós possamos ajudá-los, Pai. Pai, em nome de Jesus, que cada servo teu, ainda que esteja fazendo alguma coisa errada, te busque, para que ele mesmo decida: puxa vida, não tem a menor graça, o amor de Deus me constrange, estou constrangido, eu faço tanta coisa errada, e Deus me ama desse jeito, me deu um emprego, me promoveu, curou a minha ferida, e eu estou fazendo isso? Não quero, eu quero agradar. Senhor, que cada um tenha esse entendimento, e que busque em santidade te adorar mais e mais, em nome de Jesus, amém. Quantos entenderam a mensagem? Quantos aqui na igreja estão proibidos de alguma coisa? Ninguém.